7h06. Vamos receber aqui o João Vanderlei. A gente está aqui hoje junto, né, João? No Verdade. BDP. Tudo bem, João Xará? ao quadrado. Verdade. Então, Claro que vai. João, como é que foi ontem o desempenho do Remo? Olha, Série B do Campeonato Brasileiro é destaque agora. A gente começa pelo Remo, porque ontem foi a vez do Leão ir até Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, encarar o Botafogo Paulista pela terceira rodada da Série B. E mesmo com um jogador a mais, quando os azulinos achavam que iam sair derrotados, Pavani salvou o Leão. Vamos conferir os melhores momentos de ontem. Fora de casa, o Remo enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto com a missão de continuar invicto na Série B. Mas logo aos 9 minutos, o Leão saiu atrás. Maciel chutou forte, Marcelo Rangel deu rebote e Jefferson Nem abriu o placar. 1-0. O Botafogo insistia em chutar de longe. Alexandre Jesus mandou para fora. Enquanto isso, o Remo tinha dificuldade para jogar, mas aos poucos ia encontrando o caminho. Quando Marcelinho tentou o drible, Rafael Milhorim colocou o braço na bola. Atento, o árbitro expulsou o zagueiro tricolor. Com um jogador a mais, o Remo ficou mais confortável e confiante para arriscar. Pedro Rocha recebeu um passe de Pedro Castro e acertou um belo chute para empatar o jogo. Na volta do intervalo, o técnico Márcio Zanardi colocou o argentino Alejo Tramizino em campo. E logo no primeiro minuto, no primeiro chute, ele já mostrou a que veio. 2-1 Botafogo. Ao longo do jogo, os azulinos, já sem repertório, começaram a cruzar bolas na área. Com a vantagem no placar, o Botafogo se defendia como podia. Só não conseguiu impedir que Pavani, aos 40 do segundo tempo, do meio da rua, empatasse o jogo. Na busca pela virada, confiante, Pavani até tentou mais um chute. Depois, o estreante Camutanga quase fez de cabeça. Mas apesar das chances criadas, o empate foi o resultado final. Botafogo 2, Remo 2. E no final das contas, mesmo com um jogador a mais, o empate acaba não sendo tão ruim. Fora de casa, o Remo soma mais um ponto e ainda mantém a sua invencibilidade na Série B. Acredito que sim, eu acho que quando você joga fora de casa, da maneira como o Remo se apresentou, o Remo jogou para vencer. Agora é futebol, tem um adversário, né? Erros acontecem, a gente sabe disso, e hoje os erros também nos custaram talvez a vitória, principalmente após a expulsão do jogador do Botafogo. Mas eu também saliento o esforço que a equipe teve e a maneira como jogou, principalmente o segundo tempo, né, pressionando muito o Botafogo, né, procurando o gol de empate de qualquer forma para depois tentar buscar a vitória, que foi o que aconteceu. Mas não deu para levar a vitória, mas estamos levando um ponto, demos mais um passo na competição, permanecemos na primeira parte da tabela. Tá certo que um ponto fora de casa, ainda mais numa circunstância como essa, acaba não sendo tão ruim. Mas a atuação do Remo preocupou. Foi bem distante do que foi o jogo contra o América Mineiro, principalmente no início. O Remo começou o jogo bastante sonolento, né? Tanto que esse gol do Botafogo até surpreendeu os azulinos, que do restante do primeiro tempo não conseguiu jogar, não conseguiu criar nada. O único chute no gol que o Remo conseguiu dar foi justamente o gol do Pedro Rocha, que já foi para lá dos 40 do primeiro tempo. Aí quando o Remo pensava que ia engrenar, João, aconteceu o seguinte: gol dos caras logo no primeiro minuto de jogo. Aí o Remo depois, assim como no primeiro, demora para encaixar, mas conseguiu criar chances gradativamente, né? O Remo fez algumas mudanças durante o jogo. O Pavani, que não foi bem contra o América Mineiro, colocou o clube do Remo de volta no jogo, né? Fazendo aquele gol do meio da rua, mas e aí depois o Remo sobrou fisicamente, né? E a gente viu um time bem parecido que a gente viu jogar aqui em Belém contra o América Mineiro, amassando o tempo inteiro, fazendo valer a sua superioridade em campo, né? Não só técnica e física, mas também de homens, né? O Botafogo sentiu bastante, conseguiu também levar esse empate que fica com sabor de derrota, mas contra o adversário, que é o clube do Remo hoje, que tem potencial para
figurar ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro acaba sendo bom também aí para eles, né? Mas para o Remo, por conta da atuação, dava para ser melhor e o resultado dava para sair com os 3 pontos também. Pois é, né? Se no Remo, João, o desempenho poderia ser melhor, ainda ficou aquém da expectativa. No Paysandu, a situação é mais delicada. É verdade, né? A gente já percebe no Remo alguma melhora nos últimos jogos, principalmente física, né? Por conta daquela paralisação lá no Campeonato Paraense, né? Que deixou o clube do Remo só treinando em Barcarena por 15 dias. Entretanto, o Paysandu ficou jogando durante a paralisação do Parazão e agora está envolvido em 4 competições ao mesmo tempo, né? Não consegue vencer na Série B. A derrota para a Chapecoense na última rodada ainda é assunto lá pela Curuzu. Olha só o que o atacante Borassi, o argentino, falou na coletiva. É difícil para o jogador, né? Está com a torcida em contra às vezes. É entendível também porque a gente não começou bem, mas também tem que pensar que tem finais pela frente que tem que vencer e eu acho que vai ser bom para o grupo sacar adelante essa final e isso vai acontecer depois na Série B também. O jogador sempre tem que estar com a cabeça fria quando as coisas estão bem ou estão mal. O jogador tem que estar mais tranquilo e saber levar a situação. Então, a gente tem muito profissional que sabe fazer essas coisas e estamos apontando isso para sacar isso adelante. Cabeça fria, né? Foi que o Borassi acabou falando também no meio da sua entrevista e é algo que é muito importante para o Paysandu nesse momento, especialmente para alguns jogadores, né? Para o Borassi e para o Nicolas especialmente. O Borassi está em reta final de contrato com o Paysandu, está em um processo de renovação. A gente não sabe até onde isso pode estar afetando também, mas a gente sabe que jogador, quando está tentando renovar contrato, aquela coisa toda, o clube também quer pagar um pouquinho menos, né, para ficar com o atleta. Seria uma perda importante para o Paysandu, então isso também pode estar refletindo em campo pelo argentino. Já pelo ataque também, ali na posição de centroavante, o Nicolas também pode estar sofrendo bastante, né? Tem algumas informações, inclusive, que o Abner Luiz já trouxe aqui na programação, de que o Nicolas não está muito bem com a cabeça, ainda mais com as vaias que tem recebido, as críticas um pouco exacerbadas, segundo ele, por conta dos últimos jogos do Paysandu, e ele quase foi embora no último dia da janela de transferências na sexta-feira passada, né? Chegou a entrar em campo, na minha opinião, devia até ser poupado, né? Até por conta dessa recepção da torcida. O Paysandu chegou a ser vaiado novamente, então o Nicolas vai ficar aqui pelo menos até o meio do ano, quase foi embora para o América Mineiro, então são jogadores especialmente que precisam ter uma cabeça fria, junto com o restante do time, porque nesse momento da temporada, com muitos jogos ao mesmo tempo, em 4 competições diferentes, o Paysandu precisa dosar muito bem o físico dos jogadores e também jogar com a cabeça para poder sobreviver a esses jogos até agora sem derrotas, sem vitórias, inclusive na Série B do Brasileiro. Sabe que a torcida do Paysandu é uma torcida apaixonada, né? E cobra que faz muito. Pressão, né, João? E teve um detalhe, João. Lá nesse último jogo, agora pela Série B contra a Chapecoense, a torcida com 5 minutos do segundo tempo estava vaiando. Foi um negócio que poucas vezes eu vi, inclusive, em estádio, né? A torcida do Paysandu completamente sem paciência com o time. Agora tem que ter essa consciência também, né? Que existe uma parte que é o desempenho físico do atleta, mas existe também a parte psicológica. Os dois têm que atuar em conjunto. Se a torcida pressionar no momento errado, de repente o psicológico fala mais forte que o físico. O Paysandu, inclusive, está numa sequência de jogos que causa muita exaustão, né? Em 28 dias o Paysandu vai fazer 9 jogos. O Paysandu contra a Chapecoense agora fez o 5º jogo dessa sequência. Aí nesse meio de semana tem o Operário pela Série B, ainda tem na semana que vem final de Copa Verde, então é um jogo decisivo atrás do outro e ainda tem a Copa do Brasil contra o Bahia. Então, sequência complicada. E como é que fica a situação aí da classificação na Série B? Verdade. Olha, João, tabela da Série B, a gente vai colocar na tela agora para você. Vamos ver aqui no telão, porque ontem ainda o América Mineiro venceu na rodada, o Amazonas, e a Ferroviária, que empatou com o Remo lá na primeira rodada, também venceu o Atlético Goianiense. Tivemos um clássico, inclusive, em Goiás. O Vila deixou a tabela dessa forma, né? O Clube do Remo na 7ª colocação, com 5 pontos, ali bem pertinho do G4. Próximo adversário do Remo é o Coritiba, inclusive
um confronto direto que pode colocar o Remo no G4 do Campeonato Brasileiro, né? O jogo aqui em Belém. Enquanto isso, o Paysandu, pelo menos não fica com a lanterna, João, porque ontem o Atlético tomou uma goleada do Criciúma, né? Lá no Heriberto Rios. Então, o time mineiro fica agora segurando a lanterna. Mesmo assim, a situação do Paysandu ainda é preocupante. Início difícil de Série B. O Papão está na penúltima colocação com nenhum ponto. 3 jogos, 3 derrotas. Vamos ver se alguma coisa muda, né? Nos próximas fases. Obrigado, João. Daqui a pouquinho você volta. Volto sim. Tá legal. Agora a gente fala sobre esporte. Nosso segundo tempo aqui no Bom Dia Pará com o João Vanderlei. João, conte aí. Novamente de volta aqui no Bom Dia, agora para falar sobre o Paysandu, que já sabe quando vai jogar pela Copa do Brasil, tá? Ontem a CBF divulgou a tabela detalhada dos 16 confrontos da competição nacional. E o Papão enfrenta o Bahia na terceira fase. O primeiro jogo está marcado para o dia 30 de abril, uma quarta-feira, 9h30 da noite, no Mangueirão, aqui em Belém. Já a partida da volta está marcada para o dia 21 de maio, às 7h30 da noite, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Essa vai ser a terceira vez que Paysandu e Bahia se encontram na Copa do Brasil e vai ser um tira-teima nos confrontos pela competição. Bahia levou a melhor em 2013 e eliminou o Paysandu, na verdade, o Paysandu eliminou o tricolor baiano em 2015. Então tá 1-1 aí na Copa do Brasil, Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, que inclusive ontem perdeu para o Cruzeiro. Então, Bahia também vive uma sequência de jogos assim como o Paysandu. E o que é que a gente tem mais aí, João, que você traz pra gente? Como a gente fala no rádio de vez em quando, João, nós temos a audiência rotativa. Então, para quem perdeu ali por volta das 7h30 da manhã os melhores momentos de Remo e Botafogo, a gente coloca no ar agora, porque ontem lá em Ribeirão Preto, o Remo acabou empatando em 2-2, né? Primeiro gol do Ribeirão Preto, do Botafogo, na verdade, saiu, né, nessa cobrança de falta. O goleiro Marcelo Rangel, inclusive, deu um rebote, dava para pegar, hein, Marcelo? E o gol acabou saindo na sequência. Depois o clube do Remo, lá no finalzinho do primeiro tempo, acabou empatando. Ó, o goleiro tirou mal, depois a bola sobrou ali pela esquerda e o Remo com o Pedro Rocha, artilheiro da Série B, tá? 3 gols para o jogador azulino, recebeu aí do Pedro Cássio e mandou o chute no ângulo do goleiro, empatando o jogo para o Leão Azul. Muita gente questionava aí o desempenho do Pedro Rocha, né? Nesse início de temporada, mas 3 gols em 3 jogos pelo Remo. E o time do Botafogo acabou empatando logo no início do segundo tempo. O Alejo Dramicino, jogador argentino, acabou fazendo o gol. Ele que entrou justamente no intervalo, na primeira bola que ele achou, ele fez. E o Pavani, ali por volta dos 40 do segundo tempo, salvou o clube do Remo do que poderia ser a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse jogo importante aí para o Remo, porque mantém o time azulino invicto na competição, soma mais um ponto fora de casa, então importante demais, João. Pois é, né? Com esse empate aí o Remo passou para 7º lugar, é isso na tabela? Vamos, inclusive, dar uma olhada agora na classificação. Novamente, para quem nos acompanha, o clube do Remo está em 7º, tá? Na primeira parte da tabela, com 5 pontos em 3 jogos. Inclusive, os 2 empates do Remo na competição foram em jogos fora, tá? Remo em 7º lugar. No entanto, Paysandu está lá na zona do rebaixamento. Paysandu que teve um resultado negativo nesse meio de semana, né? Acabou sofrendo mais uma derrota. Estava como lanterna até o Atlético ontem perder para o Criciúma por 4-0. Agora, por conta do saldo de gols, a equipe mineira segura a lanterna do Brasileirão da Série B. O líder é o CRB. Olha só, 3 jogos e 3 vitórias por enquanto na competição. Paysandu vai enfrentar o Operário na próxima rodada. O clube do Remo pega o Coritiba. São confrontos ali do Remo pela parte de cima, do Paysandu lá na briga contra o rebaixamento por enquanto. Vamos dar uma olhada nos horários, nas datas e locais dessas partidas agora. Os próximos confrontos de clube do Remo e Paysandu. O Paysandu jogar primeiro, tá? Amanhã, dia 19 de abril, 4 da tarde, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Tem Paysandu e Operário. O Fantasma vai novamente aí tentar surpreender o Papão. No ano passado deu empate. O clube do Remo, no entanto, vai jogar no feriado, 9h30 da noite, no dia de Tiradentes, contra o Coritiba. Jogo aqui no Mangueirão. Então, torcida azulina promete comparecer em peso, ainda mais por ser feriado, João. Então, temos esses jogos, tanto de Remo quanto de Paysandu, na Série B do Brasileiro. Então a gente vai seguir aqui acompanhando, tem muita coisa ainda para mostrar, né? Como é que vai ser esse desenrolar na Série B, João. Tomara que com vitórias para as equipes paraenses, pelo menos esperamos isso. Seguimos na torcida. Muito obrigado, viu, pela presença, pela companhia aqui. Tamo junto. Bom feriado. Para você também. Vai comer peixe?
Vou sim. Vamos lá. Bom Dia Pará de hoje vai ficando por aqui. Aproveite seu feriado. Logo mais tem JL1, também tem JL2 e tem Globo Esporte, né, João? Verdade. Logo depois do JL1. Aproveite seu feriado.